Então vamos lá, povo lindo do meu coração. Então vamos para algo diferente hoje, né? Que eu tinha dito para vocês que há um século eu ia fazer, mas eu fui esperando vocês amadurecerem mais um pouquinho, e a gente vai começar hoje. Professor, se fosse do tempo das cavernas, professor, teriam dois tipos de pessoas: os que iam caçar e os que iam ficar escondidos na caverna. Eu sou os que iam ficar escondidos na caverna. Bora lá. Vai ser divertido, ok? Então, se vocês estão com um computador, vocês podem ir lá no don'tpad.com/sdl, ok? Se vocês estiverem no Ubuntu, comando de instalação, pelo menos o mínimo é esse daqui, tá? E aí nós vamos trabalhar nesse exemplozinho que eu preparei para ser bem simples, do mais simples possível. Então vamos lá. Então, o mais simples possível. Vocês lembram daquela atividade que nós fizemos há um tempo atrás, que tinha um bloquinho que nós mexíamos, lembra disso? O bloquinho que nós mexíamos, e o objetivo era fazer o quê? Não deixar ele sair da tela? Não. Quando ele passasse para um lado da tela, ele aparecesse do outro lado, e esse tipo de coisa, né? Ok. Então pronto. Só que ali a gente estava escrevendo no JPG e lendo do JPG. A gente não utilizava uma interface. Então existem vários motores, né, várias bibliotecas para você fazer interface gráfica em C. Em especial SDL, SFL, SDL, SFML, ou diretamente no OpenGL, ou algumas outras para você fazer janela mesmo, programa de sistema operacional. Então, normalmente eles utilizam isso aqui para você fazer, por exemplo, um joguinho em C, ou alguma coisa que precisa de interação direta com o usuário visual. E aí eu peguei o mais simples que eu encontrei, né, pelo menos o mais simples para funcionar tanto no Windows quanto no Linux, que é o SDL. Então vocês provavelmente não vão ter dificuldade de instalar. Eu fiz uma maquiagem bem grande nele para poder ficar inicialmente o mais amigável possível, tudo bem? Para vocês entenderem o que é que cada pedaço de um laço, ou de um programa que trabalha com interface gráfica faz. E aí, quando vocês se acostumarem com os pedaços, aí a gente pode usar a linguagem original do SDL. Então vamos entender aqui, utilizando. Deixa eu rodar esse programa aqui para eu mostrar para vocês o que é que ele faz, tá certo? C++. Vocês viram que o bloquinho foi embora, né? Tinha um bloquinho aqui em algum lugar, não sei o que é que ele foi. Ele saiu andando, não sei por onde é que ele foi. Então, temos um bloquinho. Então aqui a gente tem uma janela e a gente tem um bloco que está indo para algum lugar. Não sei para onde ele está indo. Então vamos entender quais são os componentes desse laço que faz esse bloco funcionar. Ok? Então, fofoca aqui na meta. A gente tem, normalmente, todas essas bibliotecas, uma parte de inicialização. Nessa parte de inicialização, normalmente você vai criar o buffer de desenho e a janela gráfica. Então, você tem a janela, que é aquilo que você está vendo. Nessa janela, tem algo que está sendo desenhado. Esse algo, normalmente, é um buffer. O que é um buffer? É um dispositivo temporário. O comando de mostrar no monitor, ele é muito oneroso. Então, normalmente você faz todos os desenhos numa área de memória temporária, e quando você termina aqueles desenhos daquele laço, você diz: mostra isso na tela, para evitar dizer acenda do pixel, acenda do pixel, acenda do pixel, acenda do pixel. Esse é um trabalho muito custoso. Então você desenha tudo no buffer, e depois você diz: mostra na tela. Tudo bem? Então isso daqui está maquiando todo o processo de criação do buffer de desenho, da janela e etc. Pronto. Então nós vamos ter as variáveis que nós vamos precisar, no caso o x e o y do bloquinho. E aqui a gente tem o loop principal. É nesse loop que o teu código vai ficar rodando. O teu código não executa uma vez e sai.
ele continua rodando até você clicar no botãozinho de fechar a janela. Quando você não clica no botão de janela, ele está fazendo loop. Então essa é a primeira mudança que a gente tem em relação aos programas que a gente está acostumado a fazer, que rodam, executam, acabam. Aqui ele continua rodando e o teu laço ele vai ficar o tempo todo sendo executado, atualizando as variáveis. Então vamos entender o que é que essa atualização das variáveis. Aqui a gente vê, enquanto a janela estiver aberta, okay? O laço principal continua rodando enquanto a janela está aberta. A pessoa clicou para fechar a janela, ele finaliza o laço e libera os recursos. Então, enquanto a janela estiver aberta, em SDL e em OpenGL, a gente tem um contexto persistente. O que é que isso significa? Significa que quando você muda a cor que você está desenhando, tudo que você desenhar a partir dali vai ser desenhado com aquela cor. Diferente, por exemplo, de quando você está em SFML, que cada objeto que você cria, você diz a cor dele. O contexto não é persistente para todo o programa. Então, normalmente, quando você está em outra linguagem, em outra biblioteca como SFML, você diz, eu quero criar um círculo. Esse círculo vai ser tamanho tal e esse círculo vai ser vermelho. Pinte esse círculo. Em SDL, que é o que a gente está usando aqui, é diferente. A gente diz, mude a cor para vermelho e desenhe um círculo. Qual vai ser a cor do círculo? Vermelho, porque foi o último comando de mudança de cor que eu dei. Então, se eu mudar o contexto, vai mudar para todo mundo. Se a partir daqui, então aqui, ó, vamos lá. Mude a cor para preto. Aqui não é preto, né? Aqui seria quase cinza. 000 seria preto. Então, mude a cor para cinza. Na hora que eu mando limpar a tela, vai limpar com a cor cinza, que foi o último comando que eu dei. Depois eu digo, mude a cor para vermelho. RGB, né? 5500. E aqui eu faço um laçozinho, lembra de matrizes? Linhas e colunas. Então aqui, para simplificar, eu tenho um único comando de desenho. Só para a gente não fazer o mais simples possível, que é acender um pixel. Então, acender um pixel com que cor? Vermelho. Só que aqui eu faço de 0 até 100 na linha e de 0 a 100 na linha e de 0 a 100 na coluna. E para cada um desses pontos, eu mando acender um pixelzinho. Se eu tirasse o X e o Y, laço que faz o bloco movimentar, né? Não, esse laço desenha o bloco. Mas não está desenhando, não está incrementando aí. Mas por que ele está incrementando? Eu vou tirar aquele X e aquele Y de lá, tá certo? Estou só mandando ele... Por que meu bloco não mexe? Porque ele não está incrementando o X e o Y, está sempre fazendo 100 pixels na largura, 100 pixels na altura. Pinte cada um deles. Você tem que imaginar que eu estou dando os comandos um a um. Você consegue ver os pixels desde onde você está? Se você vier bem aqui, se você fosse contar, você teria 100 quadradinhos. Dá para ver bem pequenininho aqui. 100 quadradinhos que são 100 pixels da resolução. Mas eu te dou o pezinho aí, tu vai olhar aqui. Bem aqui. Tem 100 quadradinhos, que são relacionados aos 100 pixels. Então, quem é que faz ele mexer? Então, para ele mexer sozinho, no caso, a gente tem um timer. Um timer, ele fica contando o tempo. Então, eu inicio o timer. Aí eu verifico, o timer atual é maior do que 1000, que é 1000 referente a 1 segundo, né? Que seria 1000 milissegundos. Se passou de 1 segundo, o que é que eu estou fazendo com o X? Mais 100 dele. E aí o que é que eu faço? Reseto o timer. E aí eu fico passando. E aí o laço fica passando por aqui milhares de vezes. Ok? Aí ele verifica, o timer já passou 1 segundo do último timer? Não. Como não passou, eu não incremento o X. E eu continuo o laço. Tá, executando. Quando ele passar por aqui e ver, opa, o timer agora é maior do que 1000, ele faz o que de novo? Aumenta o X e zera o timer. E assim a gente fica nesse laço. O carinha que faz ele andar é porque o meu X e o meu Y
Então, incrementando a posição onde ele desenha o quadrado. Incrementando a posição onde ele desenha o quadrado. Se eu quisesse que ele fosse para frente e para baixo, o que é que eu tenho que colocar aqui? Para baixo, y mais 100. Então vamos ver aqui se dá certo isso. Deu certo? E se eu quisesse que ele movesse aleatório, ou para um lado ou para o outro? Bora lá? Então tentem usar a função range para, ao invés de ser sempre para baixo, seja aleatório, ou para a direita ou para a esquerda. Bora lá. Fica de 2 e a primeira atividade é essa. Tenta aí, pensa aí. O teu range vai ter que dar 3 opções. Então, ou vai ser menos 100 e ele vai para um lado, ou vai ser 0 e ele permanece no mesmo canto, ou vai ser 100. Como é que você faz um range que te dê ou menos 100, ou 0, ou 100? Junta aí com o teu colega e pensa. Tem esse código aqui, vai lá no don'tpad.com/sdl. Tanto tem o comando de instalação, que é esse aqui, quando tem o link para os arquivos que você precisa para rodar essa simulaçãozinha. Então a primeira coisa faz ele ser aleatório. Tenta pensar numa forma do range gerar ou menos 100, ou 0, ou 100. Então você tem que usar o range e você tem essas 3 opções que você quer que ele gere. Tanto para x quanto para y. Até o mod. Se tu tiver no Ubuntu, instala assim. Se tu tiver no Windows, tem que ir lá e ir atrás do instalador do SDL. Tu tá no Windows? Atualmente ele vai sempre para o mesmo canto. Eu quero que você use o range para ele andar de forma aleatória. Ok? Ele vai de 0 até 100? Exato, 0 até 100. Mas você não quer gerar 100 possibilidades, você quer gerar 3 possibilidades. Não. Você só quer 3 possibilidades. Você tem que gerar um range que te gere 3 possibilidades. Se você faz o range 50, ele vai te gerar 50 possibilidades. Não. Usa range mod 3. Como é que você pode trabalhar o range mod 3 para gerar o que você quer? O range mod 3 já não te dá 3 possibilidades? 0, 1 ou 2? Como é que você usa esse 0, 1 ou 2 para transformar isso daqui em menos 100, 0 e 100? Porque se você usar menos 100, o quadradinho vai para a esquerda. Né? Porque o quadradinho não tem tamanho 100. Meu quadradinho.
E aí, ideias? A gente tá brincando com quadradinhos, usando o SDL. Foi embora. E aí, bora lá que a gente tem um monte de coisa para fazer hoje. Sugestões. Primeiro, bora lá, extrema esquerda. Qual a sugestão de vocês aí? Hã? Não, pô, pode ter som não. Bora lá, como é que eu vou fazer esse range? A gente já utilizou esses mapeamentos várias vezes. Hã? Ela tá vindo pro lado de quem tá tentando fazer a tarefa, ué. Ela tá só atrás da tomada, me enganei, ela não quer fazer a tarefa não. Brincadeira. Bora lá, pessoal. Então vamos entender aqui, ó. Vocês vão utilizar esses ranges várias e várias vezes. Nós já utilizamos uma vez. Não sei se vocês lembram que era até uma brincadeira de gerar entre menor e maior. Lembra disso? Usar o range para gerar um intervalo. Então, não vou usar a fórmula agora, mas só para vocês entenderem, foca para cá que a gente vai fazer, tá certo? O que eu quero gerar é menos 100, menos lado, 0 ou lado. Quantas possibilidades eu tenho? 3. Então eu vou gerar que tipo de range? Range mod 3. Isso não vai me dar 3 possibilidades? 0, 1 ou 2. Só que eu quero que fique um número negativo, não é verdade? Eu não quero 0, 1 ou 2, eu quero menos 1, 0 e 1. Como é que eu faço para transformar 0, 1, 2 para menos 1, 0 e 1? É só eu subtrair. Então, se eu pegar isso daqui, que me gera de 0 a 2, e fizer menos 1, qual vai ser o meu novo intervalo? Menos 1 até 1. Ó. E esse comando me gera qual intervalo? Esse comando vai me gerar 0, 1 e 2. Tudo bem? Só que eu não quero isso, eu quero poder ficar à esquerda do 0, eu quero negativo. Se eu pegar isso daqui e subtrair 1, quais vão ser meus novos números que vão ser gerados? Menos 1, 0 e 1. Se eu pegar isso daqui e multiplicar por 100, quais vão ser os novos números que vão ser gerados? Menos 100, 0 e 100. Não é o que eu quero? Então pronto. Então eu preciso gerar um mod. Hã? Quero, porque eu quero que ele fique no meio. Se for 0, ele não vai se mexer. É, tem. Não entendi ainda, desculpa. A renda ela pode fazer qualquer combinação, se eu quisesse. Você gera e manipula. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você quer as seguintes possibilidades: menos 40, menos 50, menos 60, menos 70. Você quer essas 4 possibilidades, por exemplo. Você vê que elas são parte de elas são uma sequência. Como é que eu uso o range para gerar isso daí? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho quantos números diferentes? Então, de cara eu vou começar com quem? Range mod 4. Esse range mod 4 vai me gerar de quanto a quanto? De 0 a 3. Qual é a primeira modificação que eu vou fazer nesses números? Deixar negativo? Então, multiplica por menos 1. Eu tenho que começar a operar com esses caras para poder bater no número de cima. Hã?
Não, esquece os ifs. Menos 10. Vai dar menos. Não, vai dar menos 10, depois menos 20. Então, aí uma hora vai ficar nos 40. Não, mas só quer. Não, se eu, por exemplo, eu só quero que o meu resultado final seja ou menos 40, ou menos 50, ou menos 60, ou menos 70. Somar 10 com 4 e multiplicar por menos 10. Ó, boa, filho. Então, se eu somar isso daqui com 4, eu vou ter quanto? Vou ter 4, 5, 6, 7. E se eu multiplico isso daqui por menos 10, eu vou ter menos 40, menos 50, menos 60, menos 70. Ok? Então a gente pode manipular os intervalos para cair naquilo que eu quero. Hã? Faz sentido agora? Então, se eu, por exemplo, se ao invés de querer menos 100, 0 e 100, eu quisesse só menos 100 e 100, eu teria o quê? Então, vou começar com RAND de mod 2, correto? Isso daqui vai me dar 0 e 1. Como é que eu vou transformar esse 0 e 1 e menos 100 em 100? A operação que fizer altera os dois. Eu tenho que pensar em operações que vão alterar os dois ao mesmo tempo e vão te fazer chegar naquele resultado. Parece aquele jogo que você mexe as bolinhas e você mexe as duas ao mesmo tempo, né? Sempre. E você quer encaixar as bolinhas no local? Não? E se eu fizer assim, ó, vezes 2 menos 100, resolve? Resolve. Ok? Então isso é só um joguinho de mapear, de transformar uma faixa em outra faixa, uma faixa em outra faixa. Aos pouquinhos vocês vão ver nos exemplos e vão pegando o jeito disso daqui, né? Não é nada do tipo, oh meu pai, que coisa terrível. É só costume. Ok? Então vamos lá. Então a gente já percebeu que isso daqui vai me gerar, cadê? RAND 3 menos 1 vezes 100. Isso daqui é a mesma coisa para o X e para o Y. Vezes 100 porque 100 é o lado. Aí ele vai sempre andar entre 0 e 99 para a direita. Ele ia ficar só para a direita, entre 0 e 99. Eu não quero que ele vá só para a direita, eu quero que ele vá para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ok? O que? Para ser mais rápido, você diminui o tempo que ele está alterando. Ele está andando a cada 1 segundo. Se eu quisesse andar a cada... na verdade é uma maquiagenzinha. As funções originais são essas, né? SDL get ticks. Por exemplo, para iniciar a janela, eu inicio o vídeo, eu crio a janela de renderização. Nos tutoriais do SDL você já vai dando todos esses exemplos, esses comandos, você só sai copiando e colando. Para não ter que explicar de um por um e para o nosso código não ficar feioso, eu botei só essa maquiagenzinha que pega aquilo dali que a gente iria copiar e colar da internet e fica mais limpinho. Então eu mando mostrar a tela. O que é que esse display faz? Esse display ele chama essa função só, que ele manda mostrar o buffer de desenho, ok? Por exemplo, esse plotar, acender um pixel, ele manda
ligar x e y na janela de desenho. Então, só para dar uma sintaxe um pouquinho mais adocicada, para a gente focar na lógica, que eu fiz essa maquiagemzinha aqui pra gente, tá certo? Então, se eu quisesse que não fosse a cada 1 segundo, mas a cada 10 milissegundos, bastava mudar aqui. Então, agora ele vai mexer 10 vezes por segundo. Foi embora. Hã? Sim. Ok? Vamos brincar? Tudo bem? Então, para a gente brincar, a gente vai ter que começar a... colocar... Vamos... Tudo bem, vamos fazer a seguinte coisa. Primeira coisa que eu quero é, ao invés de ficar trabalhando com x e y, a gente vai trabalhar com... Vamos criar as structs para trabalhar com as structs e ficar mais fácil. Lembra das structs? Como é que eu crio uma struct? Type def, struct, float x, float y, v2d. Então, o nome oficial de um ponto na tela ou de um par na tela, ele normalmente é utilizado como vector 2D. É um vetor de 2 dimensões, x e y. Se você estivesse trabalhando com 3 dimensões, você teria o x, o y e o z, e as relações entre eles, tá? Então, a gente poderia chamar isso aqui de par. Um par é um x e um y, ou então vector 2D. Como é que vocês querem chamar esse cara? Ou então ponto. Ponto por enquanto, para a gente se acostumar. Então, um ponto, ou então uma posição, ou então um par, ou então qualquer coisa. Vamos começar com ponto. Tudo bem? Posição é melhor, porque não necessariamente é um ponto, né? Posição. Então, a posição, ela tem um x e um y. Sucesso? Ok? Então, só para a gente lembrar como é que eu inicializo a minha posição aqui. Eu vou passar o x e vou passar o y. Foi assim que a gente aprendeu para inicializar struct? Tá. Só para fazer assim tem que ser posição x recebe. Não precisa. Se você faz inline, declaração e definição na mesma linha, você pode fazer esse chamado. Esse chamado inline, esse chamado compactado. Então, o primeiro número vai para o x e o segundo número vai para o y. Ok? Vamos tirar essa função de desenhar um quadradinho daqui? Vou tirar ela daqui, tá? Então, como é que seria a minha função? Void show square, né? Desenhar quadrado. Então, eu recebo uma posição e um lado. Como é que eu desenho um quadrado nessa posição e nesse lado? Lembrando que aqui, claro, no SDL você vai ter todas as funções que você puder imaginar, pegar uma figura, mostrar um vídeo, mas aqui a gente tem uma função só, que é acender um pixel, para nós brincarmos com ela sem precisar pensar em muita complexidade. Você só tem a função de ligar um pixel, mas você quer um quadrado. Como é que você faz? Para a partir de um pixel, você desenhar um quadrado todo? Um for. Então você vai percorrer todas essas linhas aqui, acendendo cada um dos pixels de cada uma das linhas. Então você teria as linhas e as colunas. Então você começando dessa posição, você vai até lado, até lado, até lado, até lado. Você faz várias vezes de 0 até lado, acendendo todos esses pixels, e aí você tem um quadrado. Então a gente poderia, por exemplo, puxar esse cara daqui para cá. Se eu fizesse um vetor de Hã? um vetor para preencher todo o espaço, só um quadrado. Não entendi, querido. Não fica um quadrado. Certo. Até o vetor. Essa mulher é um quadrado. Se eu fizer um vetor, eu vou preencher todo. Depende de onde vai estar cada quadrado do seu vetor. A gente chega lá, a gente já chega lá já nisso, tá certo? A gente chega lá, a gente pode fazer vários quadrados se mexendo loucamente. Mas vamos fazer uma coisa mais legal. Nesse caso, quem é esse x? Esse x que está bem aqui?
posição.x. E quem é esse y? Posição.y. Se eu fizer só isso, eu vou ter só um quadradão vermelho. Vamos colocar uma bordinha nele, uma bordinha branca? Como é que eu faço botar uma bordinha branca nesse quadrado? Vou deixar aí para vocês pensarem. Eu quero o quadrado vermelho. O mesmo pixel, no caso. Você tem um quadrado vermelho, por exemplo, de 100 por 100, mas eu quero que a borda dele seja branca. Como é que eu faço isso? Desenho um quadrado sobre o outro? Só que o outro faz uns quadros. Mas aí... professor, se eu desenho um quadrado branco de tamanho 100, e aí nessa posição você desenha um quadrado vermelho de tamanho 99. Mas vamos lá. Mas se eu quiser... você tem um laço que está fazendo isso, correto? Só que eu quero só agora pintar as bordas. Quais são os laços que eu preciso para pintar as bordas? Vamos lá, qual é o foco que eu preciso para pintar só a bordinha? Então vamos lá. A minha linha começa de onde? 0. E eu vou até onde? Lado. Só que aí eu vou pintar, a minha linha, ela anda assim, tá vendo? Isso tá variando a linha. Isso daqui varia a coluna. A linha fixa, coluna andando. Coluna é horizontal. Linha é vertical. Ok? Não. Eu sei, mas por exemplo, você pode imaginar que a linha é o andar do apartamento. Eu estou na linha 5, então eu estou no andar 5. Cada coluna é uma casinha diferente no apartamento. Então, linha 5, coluna 1, linha 5, coluna 2, linha 5, coluna 3, linha 5, coluna 4, linha 5, coluna 5. Então, se eu fixo a linha e movo as colunas, eu estou andando na horizontal. Ok? Agora eu estou variando a linha. Perfeito? Se eu estou variando a linha e fixando a coluna, eu vou andar assim. Então, quem é que eu tenho que acender? Eu quero pintar a borda. Sucesso? Então, eu vou ter que fazer um laço para pintar isso. E um laço para pintar isso. Então, esse laço que vai pintar isso aqui, está variando a linha ou variando a coluna? A linha. Então, a coluna está fixa e eu estou variando a linha. É esse laço que eu tomei aqui. Estou variando a linha. Qual é a coluna que vai ser fixa? A primeira e a última. Qual é a primeira? Posição, ponto, X. E L. E qual é a última? Posição, ponto, X mais lado. Posição. O X, posição X representa a coluna. Posição Y representa a linha. Então o que é que eu estou dizendo? Na primeira coluna, você trava na primeira coluna, você não vai variar. E a última também você não vai variar. E aí você vai andar para todos os andares desse prédio, na primeira posição e na última posição, e você vai sair pintando de branco. Todos os andares desse prédio, vai sair pintando de branco. L é o lado. Eu estou variando o lado. Estou variando o andar. Você tem duas dimensões. O teu quadrado ele tem lado de largura e lado de altura. Isso é um quadrado, não é um retângulo. Então ele tem lado de largura, lado de altura. Então você fixa o X. E na verdade aqui é posição ponto Y mais lado. Posição ponto Y mais lado. Então você fixa a primeira posição e você fixa a última posição e você sai variando só o Y e sai pintando. Só que se eu quero que isso daqui seja branco, K set color, eu quero que seja como é o branco, 255, 255, 255.
Só que agora eu tenho que fazer a mesma coisa para as duas de cima. As duas de cima, no caso, é o y primeiro e o y final, que é y mais lado. O primeiro y e o y final. E qual é o x que varia? O x varia de acordo com a coluna. Então aqui eu vou ter x mais coluna. Vamos ver se nosso quadradinho vai aparecer. Cadê? Então aqui eu vou fazer show square. Em qual posição? Posição em que lado? Lado. Aqui vai ser posição ponto x. Aqui vai ser posição ponto y. E foi. Será que a gente tem... o nosso quadradinho. Eu coloquei essa ideia... Olha, ele está voltando agora. A gente está com ele discretizado, ou seja, andando em pinotes, para já mostrar a ideia do timer para a gente utilizar na cobrinha. Mas ele poderia, por exemplo, não ser discretizado, mas ser contínuo. O que é que precisaria mudar para ser contínuo? Ao invés de andar de 100 em 100, tá vendo que ele está andando de 100 em 100? Eu, por exemplo, poderia fazer ele andar de quanto? De 1 em 1. Se ele andasse de 1 em 1, ele não daria saltos. Então, vou comentar isso daqui. Então, o que é que vocês acham que vai aparecer agora? Ele vai se mexer devagarinho. Não necessariamente tão devagarinho, né? Porque ele vai parar de piscar e... ele vai parar de piscar. Ele vai ficar fazendo isso daqui de forma contínua. Porque ao invés de ficar somando mais 100 e menos 100, que faria ele fazer tá, e ter um timer controlando, ou seja, ele só vai se mover 10 vezes por segundo. Aqui não. Aqui ele vai se mover todas as vezes que o laço passar, que aí vai depender do clock que você tem. Se você quisesse ter o mesmo comportamento independente do computador, do jeito que está aqui, se for um computador mais rápido, ele vai andar mais rápido. Percebe que ele vai executar o teu código mais rapidamente? Computador mais rápido. Num computador mais lento, ele vai executar, vai fazer o teu quadrado andar mais devagar. Então, se você não quer que ele dependa do computador, tenha o mesmo comportamento, aí você mantém isso daqui, ok? Porque agora ele, por exemplo, vai andar quantas vezes por segundo? Ele vai andar 100 vezes por segundo. Vai dar 100 passinhos por segundo, que é a cada 10, né? Eu esqueci de tirar essa multiplicação aqui, né? Que essa multiplicação fazia o mais 100 e o menos 100. Esqueci. Que aí ficava menos 100 mais 100. Agora sim é mais 1 e menos 1. Agora eu tenho um quadrado com Alzheimer. Alzheimer não. Parkinson. Eu tenho um quadrado com Parkinson. Hã? Não, sim, vai. Porque como a geração é pseudo-aleatória, no tempo ele vai ter, sei lá, 1 milhão de mais uns e 1 milhão de menos uns, né? Eles tendem a se equilibrar, então ele acaba que não consegue sair, ok? Vamos brincar? Vocês aprenderam o mínimo de física no ensino médio, não foi? Ok? Então vamos lembrar só o básico, tudo bem? O básico. Aqui a gente está mexendo diretamente com as velocidades, não, com as posições. Se ao invés de mexer diretamente na posição, eu começasse a pensar que o meu quadrado ele tem uma velocidade, ok? Então, se a velocidade é fixa, ele vai se andar sempre na mesma direção com a mesma velocidade, correto? Tudo bem. Então, eu vou parar de mexer nas posições como se eu estivesse literalmente arrancando o quadrado de um canto, botando o quadrado do outro, arrancando o quadrado de um canto, botando o quadrado do outro. Eu vou deixar isso daqui mais fluido. Eu vou permitir que o quadrado tenha uma velocidade e vou interferir nas velocidades. Eu vou permitir que a velocidade altere a posição.
Então, vamos lá, devagarinho. Primeira coisa que eu poderia fazer é que agora ele tem uma posição e ele tem o quê? Ele tem uma posição e tem uma velocidade. Sucesso? Então, na hora que eu for inicializar, agora ele não é mais pós, né? Ele não é mais uma posição. Eu poderia chamar ele de ponto. Ponto vai voltar para ponto. Um ponto, como é que eu... Um ponto ele pode ter uma posição e uma velocidade. Sucesso. Então, vamos imaginar que eu vou colocar isso daqui com 2 em x, então ele vai ficar indo assim, correto? E 2 em y. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai para baixo, vai na quina. Então, eu não vou mais mexer, eu quero só ver o comportamento dele. Se do jeito que está aqui, eu botar para rodar, o meu quadrado vai se mexer? Mas aqui é só o nome, né? Eu não mudei o nome. Então é o ponto. Mas tudo bem. Ele vai se mexer em algum lugar. Eu estou aplicando essa velocidade para alterar a posição? Não, nenhum canto do código eu estou alterando a posição de acordo com a velocidade. Então, ao invés de colocar isso daqui, tá certo? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer ponto.x, tá certo. Ponto.x mais a velocidade em x altera a posição em x. Eu vou tirar esse ponto que eu vou chamar esse cara de alien. Ok. Tudo bem? É porque a gente está em Quixadá. Exato. Então vamos lá. O que é que antes eu tinha? Antes eu pegava e alterava manualmente a posição do alien. Pegava e colocava ele mais para a direita ou mais para a esquerda, mas eu não quero fazer isso, eu não quero mexer diretamente na posição do alien. Então o meu alien ele tem uma posição e tem uma velocidade, lembrando daquela velocidade que é decomposta nos eixos. A componente Vx altera o x e a componente Vy altera o y. Se eu tenho uma velocidade de 2, significa que a cada ciclo, a minha posição, que era 200, vai aumentar de 2. Não é isso? Se você tem uma velocidade de 2 metros por segundo, a cada segundo, a tua posição aumenta 2 metros. Não foi isso que a gente aprendeu em física, básicozão? Então, se você começa no 0, tem uma velocidade de 2 metros por segundo, daqui a 1 segundo, você está no 2. Daqui a 8 segundos, você está no 4. Daqui a 8 segundos, você está no 6 e por aí vai. Então, a velocidade altera a posição. Então, se a gente imaginasse que o timer aqui seria o ciclo de 1 segundo. Bem, para a gente simplificar, para não ter que multiplicar por tempo. Então, a cada ciclo, a velocidade altera a posição. A cada ciclo, a velocidade altera a posição. Tudo bem? Cada ciclo, a velocidade altera a posição. Se eu rodar agora, o que é que eu vou ver? Não, ele não está aumentando a velocidade. A velocidade é sempre a mesma nesse caso, que é quanto? 2. Não estou mexendo na velocidade. Só que a posição que era 200, no próximo ciclo vai para quanto? 202. E depois 204. E depois 206. Exato, porque eu estou pegando a velocidade, que é fixa 2, e mudando a posição. Se a minha velocidade fosse, por exemplo, se em x fosse negativa, o que é que ele ia fazer? Ele vem para a esquerda e para baixo. Esquerda e baixo, esquerda e baixo. Então, a gente vai ver, no caso, na visão de vocês, né? Sempre menos 1 no x e menos 2 no y. Então, ele vai fazer esse comportamento aqui. De forma contínua. Ele vai ficar tremendo ou algo do tipo? Não, é contínuo. Tudo bem? Foi embora, mano. É um alien, não fica pra gente ficar batendo foto.
Querido, você está programando. Tudo que você quiser fazer, dá. Ok. Então, bora. Onde tu está colocando um quadradinho aleatório para ele, quando tu rola o código, ele vai nascer no canto aleatório ou ele está nascendo? Não, ele está sempre no 200. Então, vamos começar a brincar. Não. A gente está só preparando a brincadeira, sabe? Você passa meia hora ensinando as regras para quando começar a brincar, está na hora de acabar a aula. Estamos só aquecendo. Tudo bem, pessoal? Estamos indo bem? Tá sendo pelo menos divertido para vocês? Vamos voltando para a física. Agora a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai segurar o nosso quadrado dentro da tela. Eu não quero que ele escapula. Ele sai e volta? Não, ele bate e volta. Então, se ele bate como se fosse aquela bolinha, se ele bater numa quina... exato. O que seria não deixar o meu quadrado escapulir da tela? Então, vou fazer o código, a gente vai fazer o código aqui, tudo bem? Ele anda, vou colocar o código de pintura abaixo, tá bem? Então ele anda e depois ele pinta, mas eu não quero que o nosso amigo escapula. O que é que eu tenho que fazer? Vamos começar de um de cada vez, tá certo? Se eu não quero que ele escapula por baixo, o que é que eu tenho que fazer? Vamos só travar essas variáveis aqui, né? Int altura 800, int largura 600. Então isso daqui é altura por largura. Então, vamos lá. O que é ele tocar ou então sair da tela por baixo? O que é que significa isso? Então, quais são as variáveis que eu preciso verificar para saber se ele saiu da tela? Você tem duas coisas, né? A posição dele no Y, ok? Você tem o tamanho da tela. Então, seria algo como se alien.y for maior do que a altura, seria isso? Alien.y é a posição dele? A altura, né, a posição da tela? A altura é lá em cima aqui, né? Altura menos 1. Vamos lembrar outra coisa. Quando eu desenho o quadrado, eu não estou desenhando a partir do centro, eu estou desenhando a partir da orelha. Então, quando ele chegar bem aqui, a orelha vai ter passado a largura ou não? Vai. Quando ele chegar bem aqui, ó, imagina que ele está bem aqui, o quadrado, tá certo? A orelha é aqui, eu desenho a partir desse ponto, ok? Eu quero que ele quique quando a orelha passar a largura. É quando a orelha vem aqui, tá certo? Desculpa, a altura, né? Eu estou falando largura, desculpa. Tudo bem? Então, ó, aqui é o meu quadrado. Nesse ponto, a orelha passou a altura. É esse ponto que eu quero quando ele chegar bem aqui? Não, é quando o pé dele passar a altura. Como é que eu digo o pé dele? Quem é a variável do pé dele? A altura mais lato. Então, se y, tá vendo aqui o y? Se o y mais o lado, orelha mais o lado, for maior do que a altura, y mais o lado é a posição do pé dele. Y é a orelha, y mais o lado é a posição do pé dele. Se o pé dele passar o tamanho da tela, significa que ele tocou ou passou a borda. Não necessariamente igual, porque vocês acham que é contínuo, mas ainda assim é discreto. Você está somando de 2 em 2, de 4 em 4. Então o que acontece aqui? Está fazendo assim, ó. Ok? Então pode ter um determinado momento que ele está aqui e o outro ele vai estar onde? Aqui de baixo. Não é assim? Eu não vou somando de 2 em 2, de 4 em 4. Então ele pode chegar bem aqui, tá vendo? Ele vai assim, ó, tuc, tuc, mais 2, mais 2, mais 2. Se a velocidade for muito alta, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, ou mais 50, mais 50. Então vai ter um momento que ele vai fazer isso, ó, tuf, chegar bem aqui. Como é que eu mando ele de volta?
Como é que eu jogo ele de volta para cima? Hã? Não, eu não vou mexer na posição dele. Eu vou jogar ele para cima assim? Não, eu quero que ele que estava indo para baixo comece a ir para cima. O que é que eu preciso mudar para ele que estava indo para baixo ir para cima? Essa fase que você está fazendo de abaixar o X e o Y. Certo. Essa fase eu foco para aumentar o X e o Y. Não. Você tem uma variável que controla a posição. Qual é ela? Que faz a posição mudar? Velocidade. A velocidade atualmente é positiva ou negativa? Positiva. Se eu quero que ele volte, o que é que eu tenho que fazer com a velocidade? Vezes menos 1. Então, se ele estava descendo com menos 10, o que é que vai acontecer quando ele tocar na borda? Se ele estava descendo com 10, aí ele vai começar a subir com menos 10. Okay? Então, se ele estava descendo com 10, aí eu vou fazer o quê? Ali.vy vezes quanto? Menos 1. Então ele estava com a velocidade, passou da borda, e aí eu inverto a velocidade dele no y, porque ele que estava descendo vai fazer o que agora? Vai subir. Aquele código que adiciona 2 só vai ficar uma vez. Não, esse código aqui vai ficar rodando o tempo todo, ó. Mas o que tem as inicializações? Ah, sim, isso daqui é só uma vez. Eu não estou mexendo por enquanto na velocidade. O que eu estou dizendo é que se por acaso o pé passar da borda, a velocidade vai ficar negativa. Só para a gente fazer uma correçãozinha, porque como isso daqui é discreto, pode ter um momento que a velocidade é muito alta e ele vai ficar aqui. E ele vai ficar preso, ele não consegue nem para cima nem para baixo, porque você vai ficar o tempo todo fazendo menos 1 nele. Então, se ele passou da borda, você coloca ele no local correto. Qual seria o local correto? Bem aqui, né? Então, se ele passou da borda, você reposiciona ele aqui. Então, você faz alien.y recebe altura menos lado. Então, se ele estava vindo aqui, uou, chegou bem aqui, no próximo ciclo, o que é que você faz? Recoloca ele no canto certo e diz: ei, velocidade, você que era para baixo, agora você é para cima. Será que isso aqui vai funcionar? Não. Y mais VY. Se alien.y mais lado for maior do que a altura, por que que o nosso amigo não foi para cima? VY menos 1. Eu tinha salvo? Não sei. Não, ele foi embora. Por que é que nosso amigo está indo embora? Se y mais lado for maior do que a altura, y recebe altura menos lado Bora lá, meu povo, o que é que eu não estou vendo aqui? Altura, largura. Pitombas, está errado. É largura. 800 por 600. Então, primeiro é a largura. E altura. Então, a largura é 800. A altura 600. Primeiro é a largura, é 800 por 600. Então ele não mudou porque ele esperava chegar lá no 800, logicamente. Né? A tela tinha tamanho 600, ele ia atrás, ele só ia bater quando chegasse aqui no meio do nada. Então vai comprar que aí ele vai entrar no vazio. Mas aí quando ele voltar, ele já vai estar fora da tela. Ah, é verdade. Já vai estar fora da tela. Ah, agora tá certo. Foi embora de novo. Façam o da esquerda. Bora lá. Pense aí no papel.
O que é que eu tenho que fazer para ele não sair pela esquerda? Se o quê? Vocês falam e eu digito, vai. A alien na posição X. Eu não quero que ele saia pela esquerda. Se a alien na posição X for o quê? Menor do que 0. Ou seja, saiu da tela, né? Se ele saiu da tela pela esquerda, onde é que eu tenho que recolocá-lo? Lá do outro lado? Não. Que posição é essa do X? 0. Recebe 0. E quem é que vai mudar? Qual a velocidade? Vx vai virar quanto? Menos 1. Será que é só isso? Agora eu tenho que... Não posso deixar ele pegar o beco, né? O que é que eu tenho que mudar agora? Cadê? E por que ele voltaria reto? Você está mantendo as velocidades. Você só está mudando o sinal. Mas ele se ele vai te sentir a volta assim. Exato, porque a velocidade ele se mantém. Ele estava nessa velocidade aqui, ok? Ou então assim, quando ele toca, você muda o VY. Então, ao invés de ele ir assim, ele fica como se fosse no espelho, ele vai assim. Então, quando você toca, ele vai assim. Você só está mudando o sinal da velocidade, você não está mudando o valor da velocidade. Mas o VX continua, por exemplo, se ele vai embaixo, aí o VX continua o mesmo. Por isso que ele continua acelerando a mesma. Por isso que ele continua com a mesma velocidade. Não quero que ele saia pelo topo, então eu faço o quê? Alien ponto y for o quê? Não, o topo já é a orelhinha é lá em cima. Então se alien ponto y for o quê? Menor do que 0, que lá em cima é o topinho. Se for menor do que 0, como é que eu faço para não... Como é que eu faço essa correção? Recebe 0 e quem é que vai mudar? É y aqui, né? Vamos fazer logo da direita? Menos 1. Não, aqui é um vezes, né? Vezes. Agora, se alien ponto x da direita maior do que quem? Largura, você está na orelha. Você está pegando a orelha da esquerda. Vai bater e volta só na quinta. Ali X mais lado. Exato, x mais lado, porque x mais lado vai te dar a parte da direita do quadrado. Só x vai te dar a parte da esquerda, a esquerda do quadrado. X mais lado for maior que largura. Então, qual é a correção que eu faço? Vai ser quanto? Perfeito. E quem é que muda aqui? Vx vezes menos 1. Será que meu amigo agora está preso? Uma coisa de cada vez. Ok, o quadrado está preso. Tudo bem? Vocês querem fazer a bolinha? Não, mas pensa assim, já viu quase que jogou uma coisa quadrada, ela batendo. Já jogou O Kiko tinha uma bola quadrada. Ok, próximo passo. Vamos tirar esse código daqui e vamos transformar ele em função? Né? Porque senão vai bagunçar tudo. Então, quero tirar esse cara daqui. Ok? E eu vou... Um nome para essa função.
movimento. Se você não achar o nome descritivo, você não pode criar uma função. O que é que a tua função faz? Qual o nome dessa ação? Hã? Bate e volta. Prender o ponto já é mais descritivo. Ou então quicar dentro, ou então limitar o movimento, ou então manter dentro, ok? Então, se você pensar em um verbo, fica mais fácil. Só movimento. Movimento não diz o que é que está fazendo, ok? Quicador. Então, vamos lá. Quicar na tela, quicar dentro da tela. O que é que ele recebe? Um ponto. Vamos chamar o ponto de alien para ficar mais fácil, para não ter que reescrever tudo bem? Bora lá, primeira pergunta. Ok, ele está dizendo que lado e altura ele não conhece, porque eu não estou passando como parâmetro. Então eu poderia passar lado e altura para não ter que criar global. E largura. Lado, altura e largura. Ok, lado. Lado é um inteiro, altura inteiro. Não, largura primeiro, não. Largura, altura. Mas bora lá. Pergunta: ponto é cópia ou endereço? Ponto é um struct. Structs são passadas por cópia ou endereço? Cópia. Então, se você alterar ele aqui dentro, você vai estar alterando o original? Não. Você tem duas opções. A primeira é não passar por cópia e passar por endereço. E a segunda seria que a gente fez na carta. Não. Se você alterar a cópia, você não mudou nada. Então, ou você passa ele por endereço, ou então você retorna o resultado. Só tem essas duas opções. Ou você passa ele por endereço para alterar o original, ou então você retorna o resultado, e aí você teria algo como alien recebe quicar dentro, alien, lado, largura, altura. Se você só passar, você não está alterando. Ou você recebe o resultado da nova função, ou você altera passando ponteiro. Qual a opção que vocês querem? Alterar por ponteiro? Ok, então bora lá. Vocês aprenderam como é que funciona passar uma variável por ponteiro. Lembra do swap? Void swap int a, int b. Então, como é que fica a nossa funçãozinha swap? Int c recebe a. É assim? Não. Porque a não é um inteiro. A é um endereço de inteiro. Como é que eu me livro do endereço? Fico só com inteiro? Asterisco. Aqui eu tenho um endereço de inteiro. Botei o asterisco, eu me livrei de endereço. Ficou só o inteiro. Agora eu tenho que b inteiro recebe a inteiro. Eu tenho que a inteiro recebe c. Tudo bem? Não, a gente não precisa fazer isso. Tem uma forma mais simplificada para trabalhar com structs. Então, quando você trabalha com structs, você tem duas opções, tá certo? A primeira, que eu vou deixar aqui apenas de forma descrita, três na verdade, né? Vocês lembram que ponteiros são iguais a vetores? Lembram disso? Ponteiros são iguais a vetores? Então, a primeira forma, por exemplo, se eu quisesse zerar o x, eu poderia fazer alien 0.x. Lembra que ponteiros são iguais a vetores? É feio, né? Ponteiros são iguais a vetores. Recebe 0. Lembra que eu também poderia ter feito isso daqui no swap, né? Poderia ter feito
void swap int A, int B. Aquela mesma sintaxe que eu usei, eu poderia ter feito int C recebe A recebe B, B recebe C. Outra forma de descrever, mas no fundo é a mesma coisa, é o elemento. Nesse caso aqui o primeiro elemento, eu só tenho um, não muda nada. Segunda opção é utilizar o asterisco, da mesma forma como a gente utiliza aqui. Tá vendo esse asterisco? Que ele tira ponteiro, tira o endereço e fica só o elemento. Então a segunda opção seria fazer assim, ó. Asterisco só alien, eu tenho uma variável de que tipo? Um endereço de ponto. Asterisco alien, eu tenho o quê? Só ponto. Porque o asterisco sempre tira o endereço, lembra disso? Aqui eu tenho o endereço de ponto, aqui eu tenho um ponto. O x desse ponto recebe 0. A forma agora que é mais comum é, ao invés de utilizar o x, a gente utiliza a seta. Então essa é a forma que normalmente se usa. Esse daqui, ó. Você diz o x desse alien. Só que alien nesse caso não é estático, ele é um ponteiro. Então se você está utilizando assim, estático, você usa o ponto. Se você não está usando estático, você está usando ponteiro, você usa a seta. Então é isso que muda. Então eu poderia apagar isso tudo. E ao invés de utilizar ponto nesses carinhas todos, eu vou utilizar o que? Seta. Só isso. Seta, seta. Então sempre o que você vai se perguntar é ponteiro ou é estático? Se for ponteiro eu uso seta. Se for ponteiro eu uso seta. Se for estático eu uso ponto. A regrinha é só essa. Ponteiro, seta. Se fosse estático, ponto. For estático, ponto. Se for ponteiro, seta. Não, a função agora não precisa mais retornar nada porque eu estou alterando a linha original. Eu não preciso retornar mais nada porque eu estou alterando o próprio elemento. Então aqui eu vou passar o alien ou o endereço de alien para a função. Como é que eu transformo o alien no endereço? Comercial. Então para ir do alien para o endereço e comercial. Para me livrar do endereço, asterisco. Para ir do alien para o endereço e comercial. Para me livrar do endereço, asterisco. Então aqui eu quero endereço de alien. Bora lá, porque a gente ainda vai transformar numa bolinha e botar a gravidade. Vamos botar a gravidade. Vamos ver se deu certo aqui nosso código. Mudou nada, né? Eu só fiz alterar para transformar no formato de função e de... Como é? Função e struct. Vocês acham que é difícil botar gravidade? É. A gravidade zerar é ou gravidade? Não, vamos lá. O que é que a gravidade faz? Para vocês lembrarem. O que é que a gravidade muda? A gravidade altera a posição? É isso que ela faz? A velocidade, porque a gravidade é uma aceleração, correto? Então a gravidade altera a velocidade e a velocidade altera a posição. Então se eu quisesse botar a gravidade, bastava alterar quem? O VY. Então se eu alterar o VY, eu vou colocar, porque não tem gravidade. O que ele está é como se fosse, se eu estivesse olhando de cima, né? Então ele está simplesmente seguindo a inércia e as colisões que alteram a direção da velocidade. Agora, se eu faço ele assim, ao invés de pensar que eu estou olhando de cima, eu realmente tenho uma força puxando ele para baixo. Imaginando que o que essa força faz é aumentar a velocidade em y, não é isso que ele tem? Então, eu tenho que o meu VY vai aumentar. É ou não? Ok?
Vamos começar com 0.1, não tenho noção de o que vai acontecer. Então, não tem unidade, porque a gente não está trabalhando com tempo. Para evitar de ficar multiplicando pelo tempo, entendeu? Simplesmente estou alterando e tentando achar um número que bata com os ciclos, para não ter que ficar multiplicando pelo tempo. Não. A velocidade aumenta. Aí quando chegar lá embaixo, o que vai acontecer? Vai bater e vai voltar. Mas sempre que ele for descer, vai aumentar. Exato, mas quando ele chegar lá embaixo, ele sobe. E aí quando ele estiver subindo, ele vai voltar. Só que agora a gente tem um Vx, não tem? Então ele vai ficar fazendo assim, ó. Será? Não, porque o y aumenta para baixo. O y aumenta para baixo. Será? Não. As colisões são todas perfeitas, a velocidade vai sempre igual, né? Então ele vai ficar aí para sempre. Para adicionar rotação, tem que botar colisão em cada um do lado. Para adicionar? Rotação. Como assim rotação? Quadrado fazer isso. Ah, tudo bem. Mas aí a gente teria que ter uma forma de pensar qual é o ângulo do quadrado e tal. Vamos uma coisa de cada vez, tá? Tudo bem? Vamos uma coisinha de cada vez. E se eu quiser... No caso, comentar não só meter no ponto, ficar Se eu... é porque atualmente a velocidade está travada nisso, né? Então vamos soltar o quadrado lá de cima. Qual é a posição lá em cima? É o y igual a... Não, a altura lá em cima começa com 0. Ou então pelo menos 50, né? Ok, perguntinha. E se eu quisesse que minhas colisões não fossem perfeitas? Toda vez que ele batesse, ele fosse um pouquinho menos alto. O que eu posso mudar aqui? Diminuindo a altura. Mas eu não estou alterando a altura diretamente. Calma. Eu quero que ele perca força, então eu tenho que alterar quem? Pode fazer o que quiser, mas tu tá programando. No caso, vai deixar Isso aí com STL Dá, limite da tua imaginação. A gente tá só fazendo o básico, daqui a pouco a gente pode voltar pra cobrinha, tudo bem? Só uma diversão. Ou então já inserir os controles do mouse. Vamos lá. Pergunta. Não quero que ele suba sempre igual, mesmo tanto. O que é que eu posso, onde é que eu posso mudar? Que momento? Quando ele sobe ou quando ele bate? Cadê o código que determina a hora que ele bateu no chão? Bem aqui, né? É bem aqui que ele está batendo no chão, sim ou não? É o efeito. O que eu quero mudar não é o efeito? Então o que é que eu teria que alterar aqui para ele não subir mais o mesmo tanto? Ou então ele chegou, bateu com velocidade 50. Eu quero que ele suba com velocidade 50? Não. Porque se ele subir com velocidade 50, ele vai parar no mesmo canto. Então o que é que eu tenho que fazer? Diminuir a velocidade de forma linear, tipo menos 5, menos 10, assim? Ou de forma proporcional? Como é que eu faria para diminuir de forma proporcional? Ao invés de multiplicar por menos 1, eu multiplicaria por quanto? Menos 0 ponto alguma coisa. Se eu multiplicar por menos 1, chegou 50, sai menos 50. E vai parar no mesmo canto. Se eu multiplicar, por exemplo, por 0.9, o que acontece? Ele chega com 50 e ele vai voltar com 40 e um trambolinho, né? 40 e alguma coisa. 48, na verdade.
Então bora lá. Então ele passar do chão é isso daqui, né? Então todas as vezes que ele bater no chão ele vai subir menos, que a velocidade não vai se manter. A gente tem uma colisão que não é uma colisão perfeitamente elástica. Professor, nunca pensei que fosse precisar disso. Achei que fosse bem rápido. É porque é uma bolinha de qualidade. É uma bola quadrada. Agora para. Vai ficar só com o Só que o VX a gente não tem perda de velocidade em X, então ele vai ficar sempre assim, né? Não tem perda de velocidade em X. Sucesso, nossa bolinha quadrada, a bola do Kiko, né? Nossa bola quadrada. Então, para evitar que ele ande também para sempre no X, o que é que eu precisaria mudar? Também aqui, né? 0.9, 0.9, 0.9. Então agora todas as minhas colisões vão perder energia. Tem que ter muita paciência para esperar esse bicho parar, né? Mas por que está sumindo a bordinha? Tá vendo que a bordinha está sumindo? Eu acho que é na hora que a gente... Exato. Largura menos lado menos 1, para garantir que ele vai ficar em cima, né? Que na última posição, no último pixel, não tem mais nada. Largura menos lado menos 1. Deixa eu aumentar aqui. Jogar uma pedra, né? O último pixel é para ser a linha branca. O último pixel é para ser a linha branca. Por que ele não para? Acho que vai. Vai não? O X está perdendo? Tá. Menos 0,9, menos 0,9. O X e Y são inteiros, né? X e Y são inteiros. Então ele está talvez sempre arredondando e ele nunca para. Sempre arredondando. Exato. É porque ele só diminui quando bate nas paredes. Quando bate nas paredes, então ele não está perdendo velocidade quando toca no chão. Perfeito, verdade. Então se quando ele tocasse no chão ele também perdesse velocidade em X, eu teria que fazer isso, né? Quando ele toca no chão, ele também perde velocidade no X. Tem razão, querido. Opa, não é esse não. Tá, peraí. Quando ele toca no chão, ele perde velocidade no X, mas não inverte. Aqui é o chão, né? Quando ele toca no chão, ele perde, mas não inverte. Tá certo. No X ele perde, mas não inverte. É legal, né? Fazer a simulação. Agora tá certo. Porque o que você tem aí é que você ainda tem a velocidade alterando, a gravidade alterando, e aí você tem que o arredondamento fica dando ele esse Alzheimer nele, esse Parkinson nele. Mas tudo bem, ele tá aqui feliz, né? Tipo, tentando cair sem conseguir. Pra onde é que a gente vai agora? Pro controle manual ou pra cobrinha? Ou então botar um monte de quadrado pulando loucamente aí? Não, bota os controles, você acha? Vamos lá.
Vamos botar os quadradinhos, porque eu não tenho que ensinar nada novo para vocês. Se ao invés de ter um quadrado pulando, eu quisesse muitos quadrados pulando, o que é que eu tenho que fazer? Não, só os quadrados pulando por enquanto. Ao invés de um quadrado, eu quero ter 10, 15, 20 quadrados pulando. Mas é na hora que o quadrado bate. Não, eu já quero começar o texto com 10 quadrados caindo de posições aleatórias. E cores aleatórias também. Vai ficar produção de tela mesmo. Pode criar exemplo conforme o que ele já muda na função. Ao invés de um alien, tá vendo? Aqui eu tenho um alien. O que é que eu vou ter que ter agora? Um vetor de aliens. Então, como é que eu defino o vetor de aliens? Ponto aliens, né? Quantos aliens eu vou ter? Não, vamos colocar 10 aqui. Tudo bem? Só que agora eu tenho que inicializar os meus aliens, porque os meus aliens começam todos contendo que valor? Lixo. Então int qtd 10 qtd. Então agora eu vou inicializar para int igual a 0 e menor do que qtd e mais. Então vamos lá. Alien posição i ponto. Qual vai ser o x dele? Está gerando aleatório, né? Então qual vai ser o x? Vamos fazer um range. De quanto a quanto poderia ser o meu x? Só para iniciar. O meu x, eu vou colocar ele dentro da largura, né? Mas eu não quero que ele saia da tela e não quero que ele fique... Então vamos imaginar aqui um rand mod largura. Tudo bem? Gerar ele... só que ele pode nascer inclusive praticamente fora da tela, se eu faço rand mod largura, não é isso? Se eu botar a orelhinha dele lá na largura, ele vai sair da tela. Então vamos fazer assim, rand mod largura menos lado. Que aí na pior das hipóteses... Não, mas aí ele também pode sair da tela para cá, né? Se ele gerar 0 e eu botar menos lado, ele vai sair da tela para a esquerda. Então, largura menos menos 2 vezes lado mais lado. É lado, é? Cadê o lado? É porque o lado eu queria aqui embaixo. Largura. Só que eu não quero gerar entre 0 e 600. Qual é a minha faixa? 0 e 800. Eu quero gerar entre 0 e... e 750 no caso. Se eu quero gerar entre 0 e 750, basta fazer isso daqui mesmo. 0. Que aí vai gerar entre 0 e 749. Tá certo. Tá certo. Ops, só isso daqui. Largura menos lado. O menor valor que ele vai gerar é 0. E o maior valor que ele vai gerar é 749, né? 749. Então, o y vai ser quanto? A altura menos lado. O vx. O vx vai ser quanto? Tá. O meu vx vai de quanto a quanto? Chutem aí. Pode ser. Só que eu quero também que ele possa ir para a esquerda, né? Alguns vão começar indo para a direita, outros vão começar indo para a esquerda. Então vamos tentar gerar entre menos 5 e 5. Como é que eu faço para gerar entre menos 5 e 5? Não, menos 5 e 5. Eu tenho quantas opções aí? Não, 11. Porque o 0 também está na conta, né? Menos 5, menos... Então, se eu faço rand mod 11, eu vou ter entre 0 e 10. Como é que eu faço para de 0 a 10 mudar para menos 5 a 5? Isso daqui
menos 5. Então eu tenho que agora o meu Vx vai começar entre menos 5 e 5. E o meu Vy a mesma coisa. Ok. Tudo bem, criei todos os aliens. Então qual é o próximo passo? Agora eu não tenho mais um, eu tenho 10. Próximo passo. O que eu estou fazendo bem aqui? Alien.vy mais 1. O que é isso daqui que eu estava fazendo? Essa era a gravidade, isso daqui era alterar. Só que eu só vou fazer isso daqui com um alien? Não, vou fazer com quantos? Com todos. Então lá se vai. For int recebe 0 e menor do que qtd e mais. Não vou fazer com um, vou fazer com todos. Então aqui não vai ser mais alien.vy, vai ser aliens e aqui também vai ser aliens e aqui aliens e, porque agora não é um alien só, são vários. Vou ter que fazer em todos os elementos. Aliens e aliens e. Ok, então alterei. Quicar dentro só para um? Não, quicar dentro para todos. Todos eu quero manter dentro do quadradinho. Todos. Então aqui é aliens e mostrar o quadrado. Só para um? Não. Para todos. Um de cada vez? Não. Ele altera a posição de todos e depois pinta todos. Aí volta pro laço. Altera a posição de todos e pinta todos. Hã? Não, vai pintar. Antes você imagina que você estava controlando só uma variável. Você tinha uma variável só que ficava controlando isso. Agora você tem que existem vários quadrados aleatórios e o laço atualiza todos eles. Você vai inicializar todos eles, depois você vai aplicar a gravidade, alterar a posição de todos eles, mas cada um vai utilizar o seu próprio Vx e seu próprio Vy. Todos eles são independentes, nenhum está inteiro. Todos vão ser vermelhos, por enquanto. Mas aí se eu tiver um número extremamente grande no canvas de quadrados, ele vai aprender só a atualizar esse. Mas isso aqui for, porque ele está mandando foto para todos. Exato, então cada quadrado cuida da sua própria vida. Se esse estava descendo, o laço atualiza esse continua descendo. Se esse estava subindo, o laço atualiza esse, de acordo com a velocidade dele, ele continua subindo. Então você imagina que antes você aplicava só em um, agora você está aplicando em todos. Então você vai ter realmente 10 quadrados pulando na tela, cada um pensando na sua própria vida, porque os quadrados não interagem uns com os outros. Vão ficar passando uns dentro dos outros, os quadrados não interagem uns com os outros. Simplesmente o que eu tinha fazendo só para um, agora eu vou fazer para os 10. Vamos ver? Todos vermelhos? Ai não, porque é que... Não. É porque quando eu desenho a linha, aí o contexto muda para branco, lembra? E aí eles voltam para branco. Então eu teria que mudar a cor antes de desenhar todos eles, né? Vamos logo colocar cor aleatória. Se eu quero colocar cor aleatória, cada quadrado vai ter a sua própria cor. Então agora o nosso ponto vai ter que também ter o quê? RGB. Cada quadrado vai ter um RGB. É a composição de cores. Você tem vários formatos de composição de cores. O R diz o quanto de vermelho tem, o G diz o quanto de verde tem e o B diz o quanto de azul. Então com essa composição você consegue montar qualquer cor do pixel. Então na hora que eu for criar o meu alien, esse alien aqui, o R dele vai ser de quanto a quanto? 256. 0 a 255 os valores válidos. Então eu teria um rand mod
256. O R é isso. O G e o B. Então, R, G, B. Na hora que eu vou desenhar o meu amigo, cadê desenhar? Show, né? Então, ao invés de colocar a cor, o que é esse daqui? Para branco, né? Ao invés de colocar para branco, a branca é a bordinha. É bem aqui antes. Então, antes de desenhar, isso aqui não é o que pinta o quadrado, o laço duplo que pinta o quadrado. Então, antes de pintar o quadrado, eu vou mudar quem é o R nesse caso. Só assim, R. Alien.R. E esse daqui, Alien.G. E esse daqui, Alien.B. Vamos tirar isso daqui para eles ficarem pulando para sempre. -1. Para eles não pararem. Ah, não, isso aqui não precisa não. Vocês já entenderam como é que faz, né? Então, vamos deixar aqui -1 para eles ficarem pulando direitinho. Não entendi, desculpa. Dá para fazer, dá para impedir ele de ficar no Parkinson. Tem cura. Bora lá, vamos ver se nossos quadrados coloridos estão pulando. Agora, como você não tem SRAND, todo o código vai gerar a mesma combinação, tá vendo? Se eu quisesse que ficasse realmente aleatório, o que eu tinha que fazer? Importar o time e fazer o SRAND, né? Including time.h, including stdlib.h. E aqui vamos nós para o... que foi, querido? Eu já tinha o stdlib, porque senão eu nem conseguia chamar o range. Vamos ver se agora a gente aparece um amarelo, né? Tá. Na biblioteca estática eu estou usando uma variável chamada time, está entrando em conflito. Deixa eu mudar aqui. Pronto, tá aí o teu amarelo. É bonitinho, né? É porque ele começou com VX igual a 0, né? Ok. É porque ele começou com VX igual a 0. Pra fazer esses materiais ser muito complicado. Não. Fechar aquele dele. Ele tá só se aquecendo, sozinho ali, né? Problema no desenho. Aquela ali, problema no desenho. Ok? O que vocês querem fazer agora? Fazer eles se baterem? É só uma animação. Nos controles, tipo para clicar com o mouse, ou então teclado. A questão dos controles, ela é um pouquinho mais delicada, que a gente vai ter que trabalhar com SDL diretamente, porque ficaria muito feio de fazer maquiagem. Mas porque você tem que cada tecla tem um código diferente, então eu teria que maquiar todas as teclas, não dá. Mas seria só fazer assim, ó. SDL2 keyboard. Vamos ver como é que é o código, ó. Gerenciando eventos do mouse e do keyboard SDL2. Vamos ver aqui. Blá 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 blá
Deixa eu procurar aqui o... Pronto. Pronto. Então preciso de duas coisas agora. Então bora lá. Vamos pro mouse, tá certo? Vamos pro teclado. Então eu vou precisar aqui do SDL. SDL. Ops. SDL.h. Ok? Então vamos entender. Fiz alguma coisa errada? SDL.h. Vamos entender o que é o laço. Agora vamos descortinar um pouco a maquiagem que a gente fez, tá certo? Então, dentro do laço principal, enquanto a janela está aberta, você tem dois tipos de forma de lidar com o que o usuário faz. Uma delas são os estados e a outra são os eventos. Okay? Então você poderia perguntar, nesse laço que passou, alguma tecla foi pressionada? Você imagina que teu código está rodando e o cara, por exemplo, pode ter tocado em várias teclas ao mesmo tempo e mexido no mouse. Tudo isso que aconteceu no passado é chamado de evento, é uma coisa que aconteceu. O cara digitou 3 coisas, digitou 4 coisas. Esses eventos, tudo que aconteceu, eles ficam como se fosse numa fila, a fila de eventos. E aí você pode pegar os eventos dessa fila e ver o que foi que aconteceu. Será que ele digitou? Será que ele clicou? Será que ele... Então, eventos são coisas que aconteceram no passado. Uma coisa são os eventos, outra coisa são os estados. O estado é o que está acontecendo agora. Você pode perguntar, o usuário teclou para cima? Porque teclar significa apertar e soltar. Ok? Uma coisa aconteceu, ele apertou e soltou. Isso é um evento. Outra coisa é um estado. Você pode perguntar, a tecla para cima está pressionada? Então eu não estou olhando uma coisa que aconteceu no passado, ou procurando entre as coisas que aconteceram no passado, se a tecla está pressionada. Eu poderia, por exemplo, perguntar, a tecla foi pressionada? É uma pergunta diferente, percebe? Uma coisa é perguntar, a tecla está pressionada ou a tecla foi pressionada? O botão do mouse foi apertado ou o botão do mouse está pressionado? Então você pode interagir com o usuário dessas duas formas, seja perguntando as coisas que aconteceram, ou seja perguntando o estado atual das coisas. Para perguntar sobre as coisas que aconteceram, que é o mais simples, a gente precisa pegar os eventos que aconteceram durante o último laço. O cara fez um laço e aí durante a execução do laço, quando terminou, o usuário clicou alguma coisa e você vai pegar desses eventos que aconteceram. Então, para filtrar esses eventos, você precisa de um SDL Events. Então, é aqui que você vai guardar, nessa variável que você vai carregar o evento. Evento. Mas se a pessoa apertar uma vez, também entra no... Não, se ela segurar, também entra no swap. Também, não. Se ela segurar, você poderia perguntar assim, a tecla foi pressionada? Porque você tem várias formas de perguntar. Você pode perguntar, o botão do mouse está abaixado? O botão 1 do mouse está abaixado? O botão sofreu um clique? Porque um clique significa que o botão foi apertado e foi liberado. Você pode perguntar várias coisas para o teu computador. Não apenas se ele foi clicado, mas ele está pressionado, ele foi soltado, ele se moveu. Tudo isso são eventos e estados. A gente vai começar com os eventos. Então, tudo que a gente perguntar é em relação a algo que aconteceu no último laço. Então, você poderia fazer assim, ó. Eu vou colocar dentro dessa variável, tá certo? Então, bora lá. Então, aqui eu vou perguntar, ó, enquanto, deixa eu ver qual é.
Comandozinho é esse. O comando é esse. Esse comando ele faz a seguinte coisa. Ó. Você diz assim: enquanto eu conseguir colocar eventos nessa variável, entre no laço. Aqui você está passando o endereço, tá vendo? Então ele vai pegar esse struct e vai preencher com os dados do evento. Por exemplo, o cara clicou no X, fechou a tecla, ou então mexeu o mouse para a esquerda, ou então apertou o Q, apertou o W, segurou o Ctrl, segurou o Alt. Então aqui você está dizendo, ó, tente carregar o evento nessa variável. Se deu certo, retorne true. Se ele retornar true, ele entra no laço. Se ele não retornar true, é porque não tem mais nada que aconteceu, aí ele sai do laço. Então aqui diria, enquanto você conseguir carregar o que aconteceu nessa variável, carregue e entre aqui. Aí agora eu vou perguntar, por acaso essa variável, por exemplo, teve o botãozinho para cima sendo apertado? Então a gente poderia ir lá e verificar a botão. Então bora lá. If event ponto button evento. Então o nome dessa variável aqui é evento. Se evento ponto botão, botão é mouse, né? Eu quero a tecla. Evento.key .type. Eu não sei. Evento.key.type. Evento.key. Pronto, que eu quero é esse daqui hoje. Vocês já usaram o switch já? Switch. O switch ele evita que eu faça uma carrada de if, tá? Então ao invés de fazer se esse cara é isso, se não se ele é isso, se não se ele é isso, se não se ele é isso, ele tipo já faz as comparações. Então eu faria, caso esse cara seja isso, então faça isso. Se for isso, você faz isso. Se for isso, você faz isso. Se for isso, você faz isso. Ok? Então o switch ele faz esse atalho aqui para mim, tá? Então vamos fazer só um deles. Vamos fazer só para cima e para baixo. Tudo bem? Então, vamos uma coisa de cada vez. Se aqui tem os exemplos por mouse, teclado e etc. Eu preciso primeiro saber se foi uma tecla. Aqui não tem um exemplo completo, um exemplo do meu ódio. Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu apertar para cima, eu vou diminuir a gravidade, bem fácil, porque altera todo mundo, né? Eu não tenho que fazer o laço para alterar de um para um. Então, se eu apertar para cima, eu diminuo a gravidade. Se eu apertar para baixo, eu aumento a gravidade. Então, a gente vai ver todos mais lentos, ou então todos mais rápidos. Ok? Então, vamos criar aqui uma variável para gravidade. Int gravidade 0.1. Int não, né? Float gravidade 0.1.
e aqui mais gravidade. Então, se eu apertar para cima, eu vou fazer gravidade. A gente poderia ler assim, mais legível, tá? Se eu apertar para cima, gravidade vezes... Não, vou fazer assim. Mais 0,1, porque eu consigo inverter a gravidade. E se for para baixo, gravidade menos 0,1. Ok? Será que dá certo isso daqui? Valeu. Então bora lá. Então o que é que eu estou fazendo? Se existirem eventos, enquanto existirem, carregue nessa variável. Se o evento, se foi uma tecla e o código dessa tecla é para cima, então é porque a pessoa digitou para cima. Se ele digitou para cima, eu... Não, para cima é para aumentar ou para diminuir? É invertido. Para cima é para diminuir, para baixo é para aumentar. Se ele digitou para cima eu diminuo, se ele digitou para baixo eu aumento. Vamos ver se deu certo. Ui! Essa foi o que mostrou coisa demais. Só tá usando aumentar. Hã? Não. Não. Ele tá dando ordem porque ele não usou. Ele está dando um monte de ordem aqui, ó. Então ele está dando ordem porque o switch normalmente ele quer que eu veja todas as coisas. Então eu vou fazer de um por um. Se será que agora a gente resolve nossa vida? Um ponto e vírgula a mais. Tá dando algum errinho. Não, mas esses erros grandes normalmente é só uma besteira de nada. Provavelmente é o include. O include que eu fiz na outra biblioteca. Ó, dessa daqui. Deixa eu botar ela pra cá. Mesmo assim. Ah, é porque aqui eu estou usando o SDL2 e aqui eu estou utilizando o SDL, versão incompatível, provavelmente. Mas não deu certo não. Deu. Tá vendendo pra baixo? Tá vendendo pra baixo? Chegando no ponto para pagar completamente. Ela tá parando. Não, peraí. Porque para aumentar a velocidade vai ter que criar aceleração. Ele só tá... Peraí que agora nem fechar a janela eu consigo. É porque eu sugo todos os eventos antes de chegar no tratamento da janela. Vamos corrigir. Por isso que não dá certo ficar trabalhando com código maquiado e com código real. Mas vamos consertar. O códigozinho que fechava a janela estava bem aqui, ó. Ó, bem aqui. Ó, verificar se a janela estava aberta. Eu já sugava os eventos bem aqui. Vamos tirar. Ixi, vai acabar a aula. Vamos tirar esse cara. Vamos tirar esse cara daqui. E aí vamos terminar. Já sei o que foi que aconteceu. A maquiagem atrapalhou as coisas. Ó. A maquiagem engana a gente. Vamos tirando a maquiagem. Include std bool.h. Vamos tirar a maquiagem e migrando para o código real, né?
Então, se eu tirar a maquiagem, eu tenho que verificar se a pessoa tentou ou não fechar a janela. Isso daqui é importante para mim. Então, ó, eu vou bool is open, recebe true. Então agora eu vou dizer enquanto estiver aberto. Beleza? Enquanto estiver aberto, continue funcionando. E aqui eu tenho que fazer um teste, que é se a pessoa clicou em fechar a janela. Ó. Se a pessoa clicou em fechar a janela, então o que é que eu vou dizer? Is open, recebe, false. Então, eu estava puxando os eventos lá na maquiagem para saber se a pessoa tinha fechado a janela ou não, e eu acabava consumindo inclusive os eventos de clique. Okay? Agora eu tirei. Agora eu imagino que a janela começa aberta, is open, recebe true. Mando ele continuar o laço enquanto estiver aberto. E se a pessoa clicou no Alt F4 ou então no botãozinho de fechar, eu vou dizer que não está mais aberto. Agora eu acho que dá certo. Para cima eu diminuo a gravidade. Inverti a gravidade. Agora eu estou pulando para cima. Agora eu vou apertar para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Agora eu vou subir a gravidade de novo. Para cima, para cima, para cima. Para cima. Ok? Legal? Mas quando vocês chegarem aqui, vocês não entenderiam essa aula, né? É tudo um conjunto de bloquinhos. Nada do que a gente fez aqui, a gente fez foi do novo, no sentido de que a gente já veio trabalhando quando a gente utilizou aqueles quadradinhos, a gente já falou de struct, já falou de ponteiro, já falou de função. Então, um monte de bloquinhos. A ideia é que, se você se apropriou dos blocos de construção, o que é uma função, o que é uma estrutura, e aí, se vocês quiserem, a gente pode passar o resto da semana brincando com isso, ok? Aí é só o processo de imaginar e fazer o salto para construir. E até então tudo era muito novo, mas daqui a pouco não é mais tão novo. No começo um for era uma coisa mais complicada do mundo. Okay? No começo uma função, os parâmetros, ou então o ponteiro era absurdo. Então a ideia é que aquilo que é difícil, com o passar da prática, vai se tornando trivial. E aí, conforme vai se tornando trivial, eu consigo utilizar aquelas estruturas para construir novas coisas. Okay? Rand era uma coisa complicadíssima, função era complicadíssimo. Hoje não é mais tanto. Mas claro, se você não praticar, não vai fazer nada. Depois poderia criar uns scripts para mas você fala o que você quiser, mas você está programando. Você quer fazer uma sinuca aqui, Counter-Strike, Nuke. Ok, mas assim, vamos começar primeiro quadradinhos e bolinhas, tudo bem? Porque se a gente começa a botar som e tudo mais, a gente se perde um pouquinho da lógica, tá bom? Vamos só manter as estruturas básicas. Se vocês quiserem, amanhã a gente sai da maquiagem um pouquinho, só para se acostumar com a linguagem e perceber que, mesmo que os métodos sejam aparentemente feios, tá vendo aqui? Aparentemente feios é só uma lógica. Tem, eu já pedi para instalar em todos os computadores do Lab e vocês podem instalar só com um comandozinho. Aqui eu não estou com Ubuntu, né, mas seria sudo apt-get install lib sdl2 e tudo que vier depois disso, né? Acho que são os 4. lib sdl2 ttf, lib sdl2 image, lib sdl2 sound. Diz. Eu descobri ontem que tem na loja da Microsoft Store, tem tipo uma simulação para rodar o terminal do carro e essas coisas. Mas tem como fazer isso só pelo app? Não, você não tem gerenciador de pacotes. Você realmente tem que baixar, mas é fácil baixar. Eu peguei o SDL porque ele é o mais fácil de instalar no Windows. Não. No Windows ele é o mais fácil de todos para instalar. Então vocês podem, por exemplo, usar o Windows com o CodeBlocks. É o mais fácil de todos. Porque depois que você instala,
Na hora que você abrir o CodeBlocks, já vai ter uma opção que é projeto com SDL. Você não precisa configurar a biblioteca, você não precisa configurar nada. Procurar path, nem nada disso. Então, instala o SDL2, né? SDL2 aqui, ó, para quem tem Windows, né? Instala o SDL2 e depois instala o CodeBlocks e pronto, já está funcionando de boa. Tudo bem? Ele não é tão bonito quanto o SFML que eu utilizava nos semestres anteriores, mas ele é mais fácil no Windows. Então, não, ele funciona também no C. Você tem o port do C. Mas ele não é fácil de instalar no Windows. Ele depende de umas versões. Então, assim, por questão de compatibilidade, eu estou migrando para o SDL. É um pouquinho mais feio, mas a gente se acostuma. Ok? Então, vamos para a chamada. Pessoal, então, como faltou muita gente na semana passada, você veja logo a sua frequência e você já diz, e nós corrigimos agora online, tudo bem a frequência?